O Hobbit. Autor J.R.R. Tolkien. Seus pés afundavam nas folhas mortas de outros incontáveis outonos, trazidas pelos ventos dos espessos tapetes rubros da floresta para as margens da trilha. Bombur ainda dormia e eles estavam ficando muito cansados. Às vezes ouviam um riso perturbador. Outras também cantoria na distância. O riso era o riso de vozes belas, não de orques, e a cantoria era bonita, mas soava misteriosa e estranha, e eles não se sentiam consolados. Ao invés disso, apressavam-se a deixar a região com toda a força que lhes restava. 2 dias mais tarde viram que a trilha começava a descer, e logo estavam num vale quase que inteiramente coberto por uma vigorosa mata de carvalhos. Será que esta maldita floresta não tem fim? Perguntou Thorin. Alguém precisa subir numa árvore e ver se consegue enxergar por cima das copas. A única maneira é escolher a árvore mais alta sobre a trilha. É claro que alguém queria dizer Bilbo. Eles o escolheram porque, para obter algum sucesso, quem subisse precisaria erguer a cabeça acima das folhas mais altas e, portanto, tinha de ser leve o suficiente para que os galhos mais altos e finos pudessem sustentá-lo. O pobre senhor bolseiro nunca tivera muita prática em subir em árvores, mas eles o levantaram até os galhos mais baixos de um enorme carvalho que crescia bem na trilha, e assim ele subiu da melhor maneira que pôde. Abriu o caminho através dos galhos entrelaçados, levando muitos golpes nos olhos. A casca envelhecida dos galhos maiores deixou-o esverdeado e encardido. Mais de uma vez escorregou e quase não conseguiu segurar-se a tempo. E finalmente, depois de uma terrível batalha num ponto difícil, onde parecia não haver nenhum galho conveniente, Bilbo chegou perto do topo. Todo o tempo imaginava se não havia aranhas nas árvores e como iria descer de novo, se não fosse caindo. No fim, enfiou a cabeça acima do teto das folhas e, aí sim, encontrou aranhas. Mas eram só aranhas pequenas, de tamanho comum, e estavam caçando borboletas. A luz quase cegou os olhos de Bilbo. Podia ouvir os anões gritando para ele lá embaixo, mas não conseguia responder, conseguia apenas ficar ali piscando. O sol brilhava muito e demorou um longo tempo até que conseguisse suportá-lo. Quando conseguiu, viu por toda a volta um mar verde escuro, agitado aqui e ali pela brisa, e centenas de borboletas por todos os lados. Acho que eram uma espécie de imperador purpúreo, uma borboleta que adora as copas das matas de carvalho, mas aquelas não eram nem um pouco purpúreas. Eram de um negro aveludado muito profundo, sem qualquer marca que se pudesse ver. Bilbo ficou observando os imperadores negros por longo tempo e apreciando a sensação da brisa em seu cabelo e seu rosto. Mas, por fim, os gritos dos anões, que agora simplesmente sapateavam de impaciência lá embaixo, fizeram-no lembrar de sua verdadeira missão. Não adiantava. Por mais que olhasse, não via o fim das árvores e das folhas em nenhuma direção. Seu coração, que se alegrara com a visão do sol e a sensação do vento, voltou a mergulhar no mais profundo desânimo. Não haveria comida lá embaixo quando descesse. Na verdade, como eu já lhes disse, não estavam longe da borda da floresta, e se Bilbo tivesse o bom senso de perceber a árvore na qual subira, embora fosse alta, erguia-se perto do fundo de um amplo vale, de modo que, de seu topo, as árvores pareciam elevar-se por toda a volta, formando como que uma grande tigela. E ele não conseguiria ver até que distância ainda se estendia a floresta. Mas não percebeu e desceu, tomado pelo desespero. Finalmente chegou lá embaixo, arranhado com calor e arrasado, e depois de descer não conseguia ver nada na escuridão. Seu relato logo deixou os outros tão arrasados quanto ele. A floresta continua para todo sempre em todas as direções. O que vamos fazer? E de que adianta mandar um hobbit? Exclamaram eles, como se a culpa fosse de Bilbo. Não deram a mínima atenção às borboletas e só ficaram mais enfurecidos quando ele lhes contou da agradável brisa que não poderiam apreciar por serem pesados demais para subir. Naquela noite comeram os últimos restos e migalhas de comida, e na manhã seguinte, quando acordaram, a primeira coisa que perceberam foi que ainda estavam morrendo de fome. E a segunda coisa foi que estava chovendo, e que aqui e ali pingos caíam pesadamente na floresta. Isso só os fez lembrar que também estavam morrendo de sede, sem que pudessem fazer nada para aliviá-la. Não se pode matar uma sede terrível debaixo de carvalhos gigantes, esperando que uma gota caia na língua. O único pingo de consolo que tiveram veio inesperadamente de Bombur. Ele acordou de repente e sentou-se, coçando a cabeça. Não tinha a menor ideia de onde estava nem por que sentia tanta fome, pois esquecera tudo o que tinha acontecido desde que haviam iniciado a viagem naquela manhã de maio, muito tempo atrás.
A última coisa de que se lembrava era a festa na casa do Hobbit, e tiveram muita dificuldade em fazê-lo acreditar na história das muitas aventuras vividas desde então. Quando ouviu que não havia nada para comer, Bombur sentou-se e chorou, pois sentia-se fraco e com as pernas bambas. "Por que fui acordar?" exclamou ele. "Estava sonhando coisas tão lindas. Sonhei que estava caminhando numa floresta muito parecida com esta, mas iluminada por tochas nas árvores, por lamparinas penduradas nos galhos e fogueiras queimando no chão. E havia um banquete que continuava para sempre. Um rei estava lá com uma coroa de folhas, e havia uma cantoria alegre, e eu não poderia contar ou descrever as coisas que havia para comer e beber." "Nem precisa tentar", disse Thorin. "Na verdade, se não consegue falar de outra coisa, é melhor ficar calado. Já estamos suficientemente zangados com você. Se não tivesse acordado, teríamos deixado você na floresta com seus sonhos idiotas. Não é brincadeira carregá-lo, mesmo depois de semanas de provisões escassas." Agora não restava nada a fazer exceto apertar os cintos ao redor das barrigas vazias, pegar os sacos e mochilas vazios e avançar pela trilha sem nenhuma grande esperança de chegar ao fim antes de caírem no chão e morrerem de fome. Foi o que fizeram durante todo aquele dia, avançando bem devagar e exaustos, enquanto Bombur continuava queixando-se de que suas pernas não conseguiriam levá-lo e que só queria deitar e dormir. "Não, você não quer", disseram eles. "Deixe que suas pernas façam a sua parte. Nós já o carregamos o suficiente." Mesmo assim, ele, de repente, se recusou a dar um passo à frente e jogou-se no chão. "Continuem se quiserem", disse ele. "Eu vou deitar aqui, dormir e sonhar com comida, já que não posso consegui-la de nenhuma outra forma. E eu espero nunca acordar de novo." Naquele exato momento, Balin, que estava um pouco à frente, gritou: "Que foi aquilo?" Tive a impressão de ter visto uma luz piscando na floresta. Todos olharam e, a uma grande distância, ao que parecia, viram um brilho vermelho no escuro, depois outro e outro, e ainda surgiram ao lado do primeiro. Até mesmo o Bombur se levantou e eles correram pela trilha, sem se preocuparem se eram trolls ou orcs. A luz estava adiante e à esquerda da trilha, e quando finalmente emparelharam com ela, parecia claro que havia tochas e fogueiras queimando sob as árvores, mas a uma boa distância da trilha. "Parece até que meus sonhos estão se tornando realidade", disse Bombur ofegando, bufando atrás dos outros. Queria correr direto para dentro da floresta, através das luzes, mas os outros lembravam-se muito bem das recomendações do mago e de Beorn. "Um banquete não adiantaria nada se nunca conseguíssemos voltar vivos dele", disse Thorin. "Mas sem um banquete não permaneceremos vivos por muito tempo. De qualquer forma", disse Bombur, e Bilbo concordou com ele vigorosamente. Discutiram e rediscutiram o assunto por um longo tempo, até que por fim todos concordaram em mandar 2 espiões chegar sorrateiramente perto das luzes e descobrir mais sobre elas. Mas então não conseguiram concordar sobre quem deveria ser enviado. Nenhum deles parecia ansioso por correr o risco de se perder e nunca mais encontrar os amigos. No fim, apesar de todas as recomendações, a fome decidiu por eles, porque Bombur continuava descrevendo todas as coisas boas que havia para comer, de acordo com seu sonho, no banquete silvestre. Então, todos deixaram a trilha e mergulharam juntos na floresta. Depois de se arrastarem por um bom tempo, espiaram por trás dos troncos e avistaram uma clareira onde algumas árvores haviam sido derrubadas e o chão nivelado. Havia muitas pessoas ali com aparência de elfos, todos vestidos de verde e marrom, e sentados em anéis cerrados de árvores derrubadas, formando um grande círculo. Havia uma fogueira no meio, e tochas amarradas a algumas das árvores ao redor, e a visão mais esplêndida de todas. Estavam comendo, bebendo e rindo muito. O cheiro de carnes assadas era tão encantador que, sem esperar para consultar os outros, cada um deles se levantou e correu para o círculo com a única ideia de implorar por um pouco de comida. Logo que o primeiro pisou na clareira, todas as luzes se apagaram como que por mágica. Alguém chutou o fogo e ele subiu em faíscas cintilantes e desapareceu. Ficaram perdidos numa escuridão completa e não podiam nem enxergar uns aos outros. Não por um bom tempo, pelo menos. Depois de andarem às cegas freneticamente no escuro, caindo sobre os troncos, trombando com árvores, gritando e chamando, até provavelmente acordarem todos os seres da floresta, num raio de milhas, finalmente conseguiram reunir-se e contarem pelo tato quantos eram. Já tinham então esquecido, é claro, a direção em que ficava a trilha, e estavam completamente perdidos, pelo menos até a manhã seguinte.
Não restava mais nada a fazer a não ser acomodarem-se ali durante a noite, nem mesmo ousaram vasculhar o chão à cata de restos de comida, com medo de se separarem de novo. Mas não fazia muito tempo que estavam deitados, e Bilbo estava apenas começando a sentir sono quando Dori, cujo turno de guarda era o primeiro, sussurrou. As luzes estão aparecendo de novo lá adiante, e agora há mais luzes do que nunca. Pularam todos de pé. Ali, com certeza, não muito longe, havia vários pontos de luz piscando e eles ouviam claramente as vozes e os risos. Esgueiraram-se lentamente na direção delas, em fila indiana, cada um segurando as costas do que ia à frente. Quando chegaram perto, Thorin disse, nada de correr dessa vez. Ninguém deve sair do esconderijo até que eu diga. Vou mandar primeiro o Sr. Bolseiro sozinho para conversar com eles. Não sentirão medo dele. E eu não vou sentir medo deles? Pensou Bilbo. E de qualquer forma, espero que não lhe façam nenhum mal. Quando chegaram à borda do círculo de luzes, empurraram Bilbo à frente. Antes que tivesse tempo de colocar o anel, ele tropeçou e foi iluminado pelo brilho das fogueiras e tochas. Não adiantava. Todas as luzes se apagaram de novo e fez-se escuridão completa. Se fora difícil reunirem-se antes, desta vez foi muito pior. E eles simplesmente não conseguiam encontrar o Hobbit. Toda vez que se contavam, a soma dava 13. Gritavam e chamavam. Bilbo Bolseiro! Hobbit! Seu Hobbit miserável! Ei, Hobbit! Maldito seja onde você se meteu! E outras coisas do tipo. Mas não houve resposta. Estavam quase perdendo as esperanças quando Dori tropeçou nele por mera sorte. No escuro, o anão caiu sobre algo que julgou ser um tronco e descobriu que era o Hobbit dormindo profundamente. Foi necessário sacudi-lo bastante para acordá-lo, e quando ele acordou, não ficou nem um pouco satisfeito. Estava tendo um sonho tão adorável, resmungou ele. Um jantar esplêndido. Céus, ele ficou como Bombur, disseram eles. Não nos diga nada sobre sonhos. Jantares sonhados não servem para nada, e não há nada para dividir. São os melhores que posso conseguir neste lugar horrível, murmurou ele, deitando-se ao lado dos anões e tentando adormecer para encontrar de novo seu sonho. Mas aquela não foi a última vez que as luzes brilharam na floresta. Mais tarde, quando a noite devia estar já avançada, Kili, que estava de vigia, veio e acordou todos de novo, dizendo, há um clarão razoável não muito longe daqui. Centenas de tochas e muitas fogueiras devem ter sido acesas de repente e por mágica, e escutem a cantoria e as harpas. Depois de ficarem deitados escutando por um tempo, perceberam que não podiam mais resistir ao desejo de chegar mais perto e tentar mais uma vez conseguir ajuda. Levantaram-se de novo e desta vez o resultado foi desastroso. O banquete que viram era maior e mais magnífico que antes, e na cabeceira de uma longa fila de pessoas sentava-se um rei da floresta com uma coroa de folhas sobre os cabelos dourados, muito semelhante à figura que Bombur descrevera em seus sonhos. O povo élfico passava tigelas de mão em mão e através das fogueiras, e alguns tocavam harpas enquanto outros cantavam. Seus cabelos dourados estavam enfeitados com flores, pedras verdes e brancas brilhavam em seus colares e cintos, e seus rostos e canções eram cheios de alegria. As canções eram altas, belas e cristalinas, e Thorin surgiu no meio deles. No meio de uma palavra, completo silêncio. Todas as luzes se apagaram. As fogueiras transformaram-se em fumaça negra. Cinzas e fuligem cobriram os olhos dos anões, e a floresta se encheu mais uma vez com seus clamores e gritos. Bilbo viu-se correndo em círculos, pelo menos essa era a impressão que tinha, chamando repetidas vezes, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Dwalin, Balin, Thorin, Escudo de Carvalho, enquanto pessoas que ele não conseguia sentir ou ver faziam a mesma coisa à sua volta, de vez em quando com um Bilbo no meio. Mas os gritos dos outros foram ficando cada vez mais fracos e distantes, embora, depois de algum tempo, Bilbo tivesse a impressão de que se transformavam em berros e pedidos de ajuda muito distantes. Todos os ruídos por fim silenciaram e ele ficou sozinho, em total silêncio e escuridão. Foi um de seus momentos mais terríveis. Mas logo o Hobbit decidiu que não adianta fazer alguma coisa até que o dia chegasse com alguma luz e era inútil ficar vagando ao léu e se cansando sem nenhuma esperança de um desejum que pudesse reanimá-lo. Então, recostou-se numa árvore e, não pela última vez, ficou pensando em sua distante toca de hobbit com suas belas dispensas. Estava perdido em pensamentos de toucinho com ovos e torradas com manteiga, quando sentiu algo tocá-lo. Algo como
Uma corda forte e pegajosa estava em sua mão esquerda e, quando tentou se mover, percebeu que suas pernas já estavam presas na mesma coisa, de modo que caiu quando tentou se levantar. Então a grande aranha, que se ocupara em amarrá-lo enquanto ele cochilava, veio por trás dele e o atacou. Bilbo só conseguia ver os olhos da coisa, mas sentia suas pernas peludas, enquanto ela lutava para enrolá-lo em seus abomináveis fios. Teve sorte por voltar a si em tempo. Logo não poderia mais se mexer. Do jeito que estava, lutou desesperadamente até se libertar. Repeliu a criatura com as mãos. Ela tentava envenená-lo para mantê-lo imóvel, como as aranhas pequenas fazem com as moscas, até que se lembrou de desembainhar a espada. Então a aranha deu um salto para trás e ele teve tempo de cortar os fios e libertar as pernas. Depois disso, era a sua vez de atacar. Era evidente que a aranha não estava acostumada a seres com esse tipo de ferrão, ou teria se afastado mais depressa. Bilbo a atacou antes que ela pudesse desaparecer e a feriu com a espada bem nos olhos. Então ela enlouqueceu, e saltou, dançou e jogou as pernas em espasmos hediondos, até que ele a matou com outro golpe. Depois caiu no chão e não se lembrou de mais nada por um longo tempo. Quando voltou a si, viu ao seu redor a costumeira luz cinzenta e fraca do dia da floresta. A aranha jazia morta ao seu lado, e a lâmina da espada estava manchada de negro. De alguma forma, ter matado a aranha gigante sozinho na escuridão, sem a ajuda do mago ou dos anões ou de qualquer outra pessoa, fez uma grande diferença para o Sr. Bolseiro. Sentiu-se uma nova pessoa, muito mais feroz e corajosa, a despeito do estômago vazio, enquanto limpava a espada na grama e a colocava de volta na bainha. Vou dar-lhe um nome, disse a ela o hobbit. Vou chamá-la Ferroada. Depois disso partiu em exploração. A floresta estava sinistra e silenciosa, mas era óbvio que antes de mais nada tinha de procurar os amigos que provavelmente não estavam muito longe, a não ser que tivessem sido aprisionados pelos elfos ou coisas piores. Bilbo sentia que não era seguro gritar e ficou parado por um longo tempo perguntando-se em que direção ficava a trilha e em que direção deveria procurar os anões. Por que não nos lembramos do conselho de Beorn e de Gandalf? Lamentou ele. Em que enrascada nós estamos agora? Nós. Bem que eu queria dizer nós. É horrível ficar sozinho. No final, tentou adivinhar da melhor maneira possível a direção de onde vinham os gritos de socorro que ouvira durante a noite. E, por sorte, Bilbo nascera com uma boa quantidade dela, adivinhou mais ou menos certo, como vocês vão ver. Depois de decidir, esgueirou-se com a maior perícia possível. Os hobbits são peritos no que se refere ao silêncio, especialmente em florestas, como eu já lhes disse. Além disso, Bilbo colocara o anel no dedo antes de partir. É por isso que as aranhas não o viram, nem o ouviram chegando. Avançara por alguma distância furtivamente quando notou um lugar de sombra densa e negra à frente, mais negra até que a floresta, como um trecho de meia-noite que tivesse ficado para trás. Quando se aproximou, viu que era feito de teias de aranhas entrelaçadas umas às outras, por cima e por trás. De repente viu também que havia aranhas enormes e horríveis nos galhos acima de sua cabeça e, com ou sem anel, tremeu de medo de que elas pudessem descobri-lo. Parado atrás de uma árvore, Bilbo observou um grupo delas por algum tempo e então, no silêncio e na quietude da floresta, percebeu que aquelas criaturas detestáveis estavam conversando. Suas vozes tinham um som fino, estridente e chiado, mas ele podia entender muitas das palavras que diziam. Estavam conversando sobre os anões. Foi uma luta difícil, mas valeu a pena, disse uma. Ele, sem dúvida, tem uma pele muito ruim e grossa, mas aposto que tem um bom suco. Vão ser um bom banquete depois de ficarem pendurados um tempinho, disse outra. Não os deixe pendurados por muito tempo, disse uma terceira. Não estão gordos como deviam. Não comeram muito bem ultimamente, acho eu. Matem eles logo, estou dizendo, chiou uma quarta. Matem agora e deixem pendurados e mortos por algum tempo. Já estão mortos agora, eu garanto, disse a primeira. Isso é que não. Vi um se debatendo agora há pouco, acordando de novo depois de um belo sono. Vou mostrar para vocês. Dizendo isso, uma das aranhas correu ao longo de uma corda até alcançar uma dúzia de embrulhos pendurados em fila, num mesmo galho alto. Bilbo ficou horrorizado agora que os notava pela primeira vez, balançando nas sombras, ao ver um pé de anão surgindo do fundo de um dos embrulhos, ou aqui e ali a ponta de um nariz, um pedaço de barba ou de capuz. A aranha se dirigiu para um embrulho mais gordo. É o pobre Bombur, aposto, pensou Bilbo, e deu um forte beliscão no nariz que estava de fora. Ouviu-se um grito abafado lá dentro, e um pé surgiu e chutou a aranha, direto e forte.
Bombur ainda vivia. Bilbo ouviu um ruído como o de uma bola murcha sendo chutada, e a aranha enraivecida caiu do galho, conseguindo segurar-se em seu próprio fio bem em cima da hora. As outras riram. Você estava certa, disseram elas. A carne está viva e ainda por cima dando pontapés. Logo vou dar um fim nisso, chiou a aranha furiosa, subindo de novo no galho. Bilbo percebeu que chegara o momento de fazer alguma coisa. Não podia subir para atacar as feras, e não tinha nada com que atirar. Mas, olhando em volta, viu que naquele lugar havia muitas pedras no que parecia ser o leito de um riacho seco. Bilbo era ótimo em atirar pedras e não demorou muito para que encontrasse uma bela pedra lisa e em forma de ovo, que se encaixava perfeitamente em sua mão. Quando o menino costumava ficar praticando atirar pedras em bichos, até que coelhos e esquilos e até mesmo pássaros fugiam de seu caminho como um relâmpago quando o viam abaixar-se. E mesmo adulto, ele passara grande parte de seu tempo jogando malha, dardos, tiro ao alvo, boliche e outros jogos não violentos do tipo mira e arremesso. Na verdade, sabia fazer um monte de coisas, além de soprar anéis de fumaça, propor adivinhas e cozinhar, que eu ainda não tive tempo de contar para vocês. Não há tempo agora. Enquanto Bilbo apanhava pedras, a aranha alcançava Bombur, que logo estaria morto. Naquele momento, Bilbo atirou. A pedra acertou em cheio a cabeça da aranha, que caiu da árvore sem sentidos, estatelando-se no chão, com todas as pernas para o ar. A próxima pedra passou zunindo através de uma grande teia, arrebentando suas cordas. A aranha que estava no meio dela caiu, plof, morta. Depois disso houve grande confusão na colônia das aranhas, e garanto-lhes que elas esqueceram os anões por algum tempo. Não podiam ver Bilbo, mas podiam muito bem adivinhar a direção de onde as pedras vinham. Depressa como um raio, vieram correndo e balançando na direção do Hobbit, lançando seus longos fios em todas as direções, até que o ar parecia cheio de armadilhas ondulantes. Bilbo, entretanto, logo se esgueirou para um outro lugar. Ocorreu-lhe a ideia de atrair as furiosas aranhas cada vez mais para longe dos anões, se pudesse. Fazê-las ficar curiosas, excitadas e raivosas, tudo ao mesmo tempo. Quando umas 50 tinham chegado ao lugar onde ele antes estivera, Bilbo jogou mais algumas pedras nelas e em outras que tinham parado mais atrás. Depois, dançando em meio às árvores, começou a cantar uma canção para enfurecê-las e atraí-las todas para onde estava, e também para permitir que os anões ouvissem sua voz. Foi isto o que cantou. Aranha velha e gorda tecendo sua teia. Velha e gorda aranha, você não me apanha. Aranhinha, aranhinha, você não vai parar? Largue dessa teia e venha me pegar. Aranhoca, aranhoca, você é só barriga. Aranhoca, aranhoca, você é uma boboca. Aranhinha, aranhinha, você já vai descer? Não pode me prender aqui em cima, estou na minha. Uma canção não muito boa, talvez, mas vocês devem se lembrar de que ele mesmo teve de improvisá-la num momento muito delicado. O efeito, de qualquer forma, foi o esperado. Enquanto cantava, jogou mais algumas pedras e bateu os pés no chão. Praticamente todas as aranhas do lugar vieram atrás dele. Algumas desceram ao chão, outras correram ao longo dos galhos, pulando de árvore em árvore ou jogando novas cordas através dos espaços escuros. Vieram num encalço do barulho mais depressa do que ele esperava. Estavam terrivelmente raivosas. Além das pedras, nenhuma aranha jamais gostou de ser chamada de aranhoca e boboca. É claro, é ofensivo para qualquer um. Bilbo correu para se esconder num lugar diferente, mas várias das aranhas tinham agora ido para diversos pontos da clareira onde viviam, e se ocupavam em tecer teias em todos os espaços entre os troncos das árvores. O Hobbit logo ficaria preso numa cerca densa de teias feita em toda a sua volta. Pelo menos, essa era a ideia das aranhas. Parado no meio dos bichos, caçando e tecendo, Bilbo juntou toda a sua coragem e começou uma nova canção. Aranha gordona, aranha bobona, tecendo a teia para me pegar. Minha carne é gostosa, é a mais saborosa, mas você não consegue me achar. Eu estou aqui, aranhinha malvada. Você é gorda, você é modorrenta. Você não me pega por mais aplicada em sua teia gosmenta. Com isso virou-se e percebeu que o último espaço entre duas altas árvores fora fechado por uma teia. Mas, por sorte, não uma teia adequada. Apenas longos fios de teia de aranha, duplamente grossos, passados apressadamente para a frente e para trás de um tronco a outro. Empurrou então sua pequena espada, cortou os fios em pedaços e saiu cantando. As aranhas viram a espada, embora eu ache que não sabiam do que se tratava. E imediatamente todo o bando veio correndo atrás do Hobbit pelo chão e pelos galhos. Pernas peladas, peludas, pulando, pinças e fiandeiras, estalando. Olhos esbugalhados, cheios de espuma e ira. Seguiram-no floresta adentro até que Bilbo não ousou avançar mais. Então, mais silencioso que um rato, ele voltou.
Tinha muito pouco tempo, sabia disso, antes que as aranhas frustradas voltassem para suas árvores, onde estavam pendurados os anões. Nesse intervalo, teria de resgatá-los. A pior parte do serviço era alcançar o longo galho do qual pendiam os embrulhos. Acho que não teria conseguido se, por sorte, uma aranha não tivesse deixado uma corda pendurada. Com sua ajuda, embora a corda grudasse nas mãos e o machucasse, ele subiu, mas deparou com uma aranha velha, modorrenta, malvada e gorda que ficara para trás, vigiando os prisioneiros e estivera ocupada a beliscá-los para ver qual era o mais suculento. Pensara em começar o banquete enquanto as outras estavam longe, mas o senhor bolseiro estava com pressa, e antes que a aranha soubesse o que se passava, sentiu a ferroada do hobbit, rolou do galho e caiu morta no chão. O próximo serviço de Bilbo era libertar um anão. O que devia fazer? Se cortasse a corda na qual estava pendurado, o pobre anão cairia de uma altura razoável. Meneando o corpo ao longo do galho, o que fez com que os pobres anões dançassem e balançassem como frutos maduros, alcançou o primeiro embrulho. Fili ou Kili, pensou ele, por causa da ponta de um capuz azul que aparecia em cima. Mais provavelmente Fili, pensou ele, ao ver a ponta de um nariz comprido saindo do meio dos fios. Conseguiu, debruçando-se, cortar a maioria dos fios fortes e pegajosos que o prendiam, e então, chutando e se debatendo muito, a maior parte de Fili emergiu. Receio que Bilbo realmente tenha rido ao vê-lo, mexendo os braços e pernas enrijecidos, enquanto dançava suspenso pelas axilas nas cordas das aranhas, exatamente como um desses brinquedos engraçados que se equilibram no arame. De um modo ou de outro, Fili conseguiu subir no galho e depois fez o que pôde para ajudar o hobbit, embora sentisse enjoo e mal-estar por causa do veneno das aranhas e por ter ficado suspenso e amarrado a maior parte da noite, e o dia seguinte, apenas com o nariz de fora. Levou um tempo enorme até que conseguisse retirar aquela coisa nojenta dos olhos e sobrancelhas, e, quanto à barba, teve de cortá-la quase que por inteiro. Bem, os dois começaram a içar primeiro um anão e depois outro para então cortarem os fios que os prendiam. Nenhum deles estava melhor que Fili e alguns estavam pior. Alguns mal tinham conseguido respirar. Narizes grandes algumas vezes são úteis, como vocês podem perceber, e outros tinham sido mais envenenados. Dessa maneira resgataram Kili, Bifur, Bofur, Dori e Nori. O pobre Bombur estava tão exausto, era o mais gordo e fora o mais beliscado e cutucado, que simplesmente rolou do galho e caiu estatelado no chão. Por sorte, sobre folhas, e lá ficou, mas ainda havia 5 anões pendurados na ponta do galho quando as aranhas começaram a voltar, mais cheia de ira do que nunca. Bilbo imediatamente foi para a ponta do galho mais próximo do tronco e manteve as aranhas afastadas, pelo menos as que subiam. Tirara o anel ao resgatar Fili e esquecera-se de colocá-lo de novo, e todas começaram a esbravejar e chiar. Agora vemos você, sua criaturinha nojenta. Vamos devorá-lo e deixar sua pele e seus ossos pendurados numa árvore. Ele tem um ferrão, não é? Bem, vamos pegá-lo mesmo assim e depois vamos pendurá-lo de cabeça para baixo por 1 ou 2 dias. Enquanto isso acontecia, os outros anões trabalhavam com o restante dos cativos, cortando os fios com suas facas. Logo estavam todos livres, embora não estivesse claro o que aconteceria depois. As aranhas os haviam capturado com muita facilidade na noite anterior, mas eles estavam desprevenidos e no escuro. Desta vez parecia que seria travada uma luta horrível. De repente, Bilbo notou que algumas aranhas haviam se juntado ao redor de Bombur, no chão, prendendo-o de novo e agora o arrastavam para longe. Deu um grito e golpeou com a espada as aranhas que estavam à sua frente. Elas rapidamente abriram caminho, e ele tropeçou e caiu da árvore bem no meio das que estavam no chão. Para elas, sua pequena espada era algo novo em matéria de ferrões. Como voava de um lado para o outro. Brilhava com gosto quando as feria. Meia dúzia foi morta antes que o restante delas recuasse e deixasse Bombur para Bilbo. Desçam, desçam! Gritou ele para os anões que estavam no galho. Não fiquem aí em cima ou serão amarrados de novo. Pois Bilbo vira aranhas juntando-se em todas as árvores vizinhas e arrastando-se ao longo dos galhos acima das cabeças dos anões. Os anões desceram, pulando, escorregando ou caindo, todos os 11 num monte, a maioria deles muito trêmulos e com pouco controle das pernas. Ali estavam finalmente 12, contando o pobre Bombur, amparado de um lado pelo primo Bifur e do outro pelo irmão Bofur. Bilbo dançava e balançava a sua aferroada. Centenas de aranhas enfurecidas observavam-nos com olhos esbugalhados, em toda a sua volta e em cima deles. A situação parecia desesperadora. Então começou a batalha. Alguns dos anões tinham facas, outros paus, e todos eles podiam pegar pedras, e Bilbo tinha seu punhal élfico. Repetidas vezes as aranhas foram rechaçadas, e muitas morreram. Mas aquilo não podia continuar por muito tempo.
Bilbo estava quase exausto. Apenas 4 dos anões conseguiam se manter de pé com firmeza, e logo todos seriam vencidos como moscas inertes. As aranhas já começavam a tecer suas teias em toda a volta deles, de uma árvore a outra. No fim, Bilbo não conseguia pensar em nenhum plano, a não ser deixar que os anões conhecessem o segredo de seu anel. Sentia muito por isso, mas era inevitável. Vou desaparecer, disse ele. Vou ver se consigo atrair as aranhas, e vocês devem ficar juntos e correr para a direção oposta. Lá para a esquerda, que é mais ou menos a direção do local onde vimos as fogueiras dos elfos pela última vez. Foi difícil fazê-los entender, porque todos eles estavam zonzos e por causa dos gritos, pancadas e pedradas, mas, por fim, Bilbo sentiu que não podia mais demorar. As aranhas fechavam cada vez mais o círculo. De repente colocou o anel e, para a grande surpresa dos anões, desapareceu. Logo o som de aranhoca e boboca chegou do meio das árvores à direita. Aquilo perturbou muito as aranhas. Elas pararam de avançar e algumas foram na direção da voz. A aranhoca as enfurecia tanto que perderam o controle. Então, Balin, que compreendera o plano de Bilbo melhor que os outros, conduziu um ataque. Os anões juntaram-se, mandando uma saraivada de pedras, empurraram as aranhas para a esquerda e romperam o círculo. Atrás deles, os gritos e as canções cessaram de repente. Desejando com todas as forças que Bilbo não tivesse sido capturado pelas aranhas, os anões seguiram em frente, mas não com a rapidez necessária. Estavam enjoados e cansados e só conseguiam avançar cambaleando, embora muitas das aranhas viessem logo atrás deles. De vez em quando tinham de se virar e lutar contra as criaturas que os estavam alcançando. Algumas aranhas já estavam nas árvores acima deles, jogando para baixo seus longos fios grudentos. As coisas pareciam estar indo muito mal de novo, quando de repente Bilbo reapareceu e inesperadamente atacou pelo flanco as aranhas atônitas. Em frente! Gritou ele. Eu cuido das ferroadas. E assim fez. Voava para trás e para frente, golpeando os fios das aranhas, cortando suas pernas e apunhalando seus corpos gordos quando chegavam perto demais. As aranhas inchavam de raiva, esbravejavam e espumavam, chiando, amaldiçoando. Mas tinham um medo mortal da ferroada e não ousavam chegar muito perto, agora que ela reaparecera. Assim, por mais que praguejassem, suas presas se distanciavam lentamente, mas sem parar. Era uma situação das mais terríveis e pareceu levar horas. Mas, finalmente, no momento exato em que Bilbo sentiu que não conseguiria levantar a mão para mais um golpe sequer, as aranhas de súbito desistiram. Não o seguiram mais, e voltaram desapontadas para a sua colônia escura. Os anões então notaram que haviam chegado à borda de um círculo onde houvera fogueiras de elfos. Se era uma daquelas que tinham visto na noite anterior, não sabiam dizer, mas parecia que um pouco de boa mágica ainda permanecia em alguns pontos, e disso as aranhas não gostavam. De qualquer forma, ali a luz era mais verde, os ramos menos grossos e ameaçadores, e todos tiveram uma oportunidade de descansar e tomar fôlego. Ficaram ali deitados por algum tempo, bufando e ofegando, mas logo começaram a fazer perguntas. Exigiam explicações detalhadas de todo o negócio do desaparecimento e o achado do anel. Isso os interessou tanto que por alguns instantes esqueceram seus problemas. Balin, em particular, insistia em ouvir outra vez a história de Gollum, com adivinhas e tudo com o anel no lugar adequado. Mas, depois de algum tempo, a luz começou a diminuir e então outras perguntas foram feitas. Onde estavam? Onde estava a trilha? Onde havia comida? E o que iriam fazer? Fizeram essas perguntas vezes e vezes e era do pequeno Bilbo que pareciam esperar as respostas. Com isso, vocês podem perceber que ainda haviam mudado muito de opinião sobre o Sr. Bolseiro e passaram a sentir um grande respeito por ele, como Gandalf dissera que fariam. Na verdade, esperavam realmente que ele pensasse em algum plano maravilhoso para ajudá-los e não estavam apenas resmungando. Sabiam muito bem que, não fosse pelo Hobbit, logo teriam sido mortos e agradeceram-lhe muitas vezes. Alguns até se levantaram e se curvaram até o chão diante dele, embora caíssem devido ao esforço e não conseguissem pôr-se de pé de novo por algum tempo. Saber a verdade sobre o desaparecimento não alterou de modo algum a opinião deles sobre Bilbo, pois perceberam que o Hobbit tinha certa inteligência, além de sorte e um anel mágico, e todas as 3 coisas são posses muito úteis. Na verdade, elogiaram-no tanto que Bilbo começou a sentir que, afinal de contas, realmente havia nele algo de aventureiro destemido, mas teria se sentido bem mais destemido se houvesse algo para comer. Mas não havia nada mesmo, e nenhum deles estava em condições de sair para procurar alguma coisa ou para encontrar a trilha perdida. A trilha perdida. Nenhuma outra ideia vinha à cabeça cansada de Bilbo. Apenas ficou sentado observando à sua frente intermináveis árvores, e depois de algum tempo todos ficaram em silêncio novamente. Todos menos Balin.
Muito depois de todos terem parado de falar e fechado os olhos, ele continuou murmurando e rindo consigo mesmo. Gollum, ora, então foi assim que ele passou por mim, não é? Agora eu sei. Foi se esgueirando, não é, senhor bolseiro? Botões todos esparramados na soleira da porta. Bom e velho Bilbo, bu. E então adormeceu, e fez-se silêncio completo por um longo tempo. De repente, Dwalin abriu um olho e olhou em volta. Onde está Thorin? Perguntou ele. Foi um choque terrível. É claro que só havia 13 deles, 12 anões e um hobbit. Onde estaria Thorin? Ficaram perguntando-se que destino maligno fora lhe reservado, mágica ou negros monstros, e perdidos na floresta sentiam calafrios. Um a um, caíram no sono, num sono desconfortável e cheio de sonhos horríveis, enquanto a tarde se transformava em noite bem escura. E ali vamos deixá-los por enquanto, por demais cansados e indispostos para montarem guarda ou se revezarem na vigia. Thorin fora capturado muito mais depressa que eles. Vocês se lembram de Bilbo caindo no sono com uma pedra no momento em que entrava no círculo de luz? Logo em seguida fora Thorin quem avançara, e no momento em que as luzes se apagaram, ele caiu feito uma pedra encantada. Todo o barulho dos anões perdidos na noite, seus gritos quando as aranhas os pegaram e prenderam, e todos os sons de batalha do dia seguinte passaram por ele sem que os ouvisse. Então os elfos da floresta vieram até ele, o amarraram e o levaram embora. Os participantes do banquete eram elfos da floresta, é claro. Não são um povo mau. Se tem algum defeito, é sua desconfiança de estranhos. Embora sua mágica fosse forte, mesmo naqueles dias eram cautelosos. Eram diferentes dos altos elfos do oeste, além de mais perigosos e menos sábios, pois a maioria deles, juntamente com seus parentes espalhados nas colinas e montanhas, descendia das antigas tribos que nunca foram para o Reino Encantado no oeste. Lá foram os elfos da luz e os elfos das profundezas, e os elfos do mar, onde viveram por séculos e tornaram-se mais belos, sábios e eruditos, inventando sua mágica e seus habilidosos ofícios na confecção de coisas belas e maravilhosas, antes que alguns retornassem ao grande mundo. No grande mundo, os elfos da floresta permaneciam no crepúsculo de nosso sol e de nossa lua, mas amavam mais as estrelas, vagavam nas grandes florestas que cresciam viçosas em terras agora perdidas, moravam de preferência perto das bordas das florestas, das quais podiam às vezes escapar em caçadas ou para montar e correr à luz da lua ou das estrelas, através das terras abertas. Depois da chegada dos homens, apegaram-se mais e mais ao entardecer e ao crepúsculo, mas ainda continuavam sendo elfos, e isso quer dizer bom povo. Numa grande caverna, a algumas milhas da fronteira da Floresta das Trevas do lado leste, vivia naquela época o seu maior rei. Diante de suas enormes portas de pedra, um rio corria que vinha das alturas da floresta e continuava até os pântanos no sopé das terras altas e cheias de bosques. Essa grande caverna, de cujos flancos saíam incontáveis cavernas menores, serpeava por baixo da terra e tinha muitos corredores e amplos salões, mas era mais iluminada e agradável que qualquer moradia de orc, e não tão profunda nem tão perigosa. Na verdade, a maioria dos súditos do rei vivia e caçava nos bosques abertos e tinha casas ou cabanas no chão e nos galhos das árvores. As faias eram suas árvores favoritas. A caverna do rei era o seu palácio, o lugar seguro onde guardava seu tesouro e a fortaleza de seu povo contra os inimigos. Era também o calabouço para seus prisioneiros. Assim, para a caverna levaram Thorin, não com muita gentileza, pois eles não morriam de amores por anões, e pensavam que ele era um inimigo. Nos dias antigos, haviam travado guerras com alguns anões a quem acusavam de roubarem seus tesouros. É justo dizer que os anões contavam uma história diferente, e diziam que apenas pegaram o que lhes era devido, pois o rei dos elfos negociara com eles para que trabalhassem seu ouro e prata a brutos, e depois recusara a pagar-lhes o que devia. Se o rei dos elfos tinha um fraco era por tesouros, especialmente prata e pedras preciosas. E embora seu estoque fosse rico, estava sempre ávido por mais, já que ainda não detinha um tesouro tão grande como o dos grandes reis élficos de antigamente. Seu povo não fazia mineração nem trabalhava metais ou pedras, também não se preocupava muito com o comércio ou com o cultivo da terra. Tudo isso os anões sabiam muito bem, embora a família de Thorin não tivesse nada a ver com a velha disputa de que falei. Consequentemente, Thorin, quando desfizeram um encantamento e ele voltou a si, ficou furioso com o tratamento que lhe haviam dispensado. Além disso, estava determinado a não permitir que lhe arrancassem nenhuma palavra sobre ouro ou pedras preciosas. O rei lançou um olhar severo a Thorin
quando este foi trazido à sua presença, e fez muitas perguntas, mas Thorin só dizia que estava morrendo de fome. Por que você e seu povo tentaram por 3 vezes atacar meu povo em sua festa? Perguntou o rei. Nós não os atacamos, respondeu Thorin. Viemos mendigar porque estávamos morrendo de fome. Onde estão seus amigos agora e o que estão fazendo? Não sei, mas acho que estão morrendo de fome na floresta. O que estavam fazendo na floresta? Procurando comida e bebida porque estávamos morrendo de fome. Mas o que os trouxe para a floresta? Perguntou o rei furioso. Diante dessa pergunta, Thorin fechou a boca e não disse uma palavra. Muito bem, disse o rei. Levem ele e o mantenham a salvo até que se sinta inclinado a dizer a verdade, mesmo que espere um século. Então os elfos prenderam ele com correias e fecharam-no em uma de suas cavernas mais profundas, com fortes portas de madeira, e lá o deixaram. Deram-lhe comida e bebida, ambas em abundância, embora não muito boas, pois os elfos da floresta não eram orques e comportavam-se razoavelmente bem, até mesmo com seus piores inimigos, quando os capturavam. Os únicos seres vivos com quem não tinham clemência eram as aranhas gigantes. Ali no calabouço do rei, ficou o pobre Thorin, e depois de sentir-se grato pela refeição, começou a imaginar o que teria acontecido com seus infelizes amigos. Não demorou muito para que descobrisse, mas isso pertence ao próximo capítulo e ao início de outra aventura, na qual o Hobbit mais uma vez mostrou sua agilidade e utilidade.